Irmão, irmã, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom que você chegou até o nosso canal. É com muita alegria que nós recebemos você aqui, né? Então eu queria pedir para você já se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe com seus amigos, com seus vizinhos, com todos aqueles que estão ao seu redor. Quero dizer em nome de Jesus que essa mensagem possa te abençoar, segundo a tua graça, amor e favor. Eu sou o pastor Flávio e nós queremos te encontrar aqui, na nossa igreja, aos sábados, culto de jovens, às 19h30 e aos domingos, cultos com toda a família, às 19 horas. Que Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo à família Teu Rei. Glória a Deus. Como é bom servir ao Senhor, como é bom estar na casa do Senhor, como é bom podermos nos reunir como igreja para a instrução de Deus ao seu povo. Estamos aqui chegando na quinta carta, Apocalipse, capítulo de número 3. Acabamos o capítulo de número 2 com a igreja de Tiatira semana passada. E hoje nós iniciaremos o capítulo 3 com a carta à igreja de Sardes. Quem tem gostado da série aqui, Cartas às Igrejas? Deus tem falado ao nosso coração, Deus tem ministrado, Deus tem nos direcionado cada dia mais como ser uma igreja santa, como ser uma igreja que ande de acordo com a vontade do Senhor para nossas vidas. Nós estamos nessa série, esse é o 5º domingo, vamos terminar daqui 2 domingos, né? São 7 igrejas, e o Senhor tem ministrado ao nosso coração a vida de um cristão, o padrão que tem que ser a vida de um homem e uma mulher do Senhor. Deus nos chamou para nos abençoar, amém ou não? Vamos receber bênçãos do Senhor. Tem algum problema com bênção, irmão? Alguém tem problema com cura? Alguém tem problema com uma bênção? Não tem problema com a bênção. O problema é só quando o culto é bênção. Quando é bênção não, o culto é bênção. É só quando o culto só fala de bênção. Porque a palavra do Senhor, ela é dividida em 2 partes: doutrina e prática. Sempre o Senhor vai trazer para nós doutrina e prática. O maior problema é quando nós achamos que nós precisamos ir para a igreja para receber uma bênção. Não, nós vamos para a igreja, nós vamos à igreja para sermos instruídos pelo Senhor como viver uma vida cristã. A palavra de Deus é clara quando Ele diz: se vocês me ouvirem e me obedecerem, o que vai acontecer? Vocês vão comer o melhor dessa terra. Não existe comer o melhor da terra sem antes obedecer ao Senhor, sem antes viver de acordo com a sua vontade. Então, por isso que quando nós entramos numa carta de instrução, num algo onde o Senhor tem ensinado a igreja, o Senhor tem discipulado a igreja, nós ouvimos palavras duras, ouvimos palavras difíceis, mas sabemos que é o Senhor que tem falado, sabemos que é o Senhor que tem instruído, sabemos que é o Senhor que tem nos direcionado a viver de acordo com a sua vontade e verdade. É por isso que nós estamos aqui mais um dia falando sobre a igreja de Sardes. Abra sua Bíblia comigo, Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as suas obras, você tem forma de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta, o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Versículo 3. Lembra-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Versículo 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos.
Senhor meu Deus e meu Pai, quero te agradecer por essa noite. Derrama a tua glória, a tua graça, teu amor e teu favor sobre nós. Que a tua igreja possa ser instruída, que a tua igreja possa ser direcionada nessa noite, que possamos ouvir a tua palavra e sairmos daqui cheios do teu espírito, da vontade e da verdade do Senhor. Que esteja em nós o desejo de aprender do Senhor, que esteja em nós a sede de obedecer o Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer nessa noite. Abra os nossos ouvidos, nossos olhos, nossa mente, nosso coração, para que possamos ouvir, enxergar e entender tudo aquilo que o Senhor tem a dizer a nosso respeito. Que o Senhor derrame a tua glória, graça, amor e favor sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a igreja de Sardes era uma das igrejas mais ricas ali da Ásia. Sardes era a capital da Lídia, que era aquela região onde estavam as 7 igrejas. Sardes era uma igreja que era muito próspera na área têxtil. Então Sardes ali, tinha muitas fábricas, muitas produções de roupas. E Sardes, a localização dela era no alto de uma colina. A Sardes estava localizada em um lugar mais alto. E as suas barreiras era difícil de ser atacada. Sardes, ela era difícil de ser tomada. Ela estava ali em uma fortaleza. Difícil mesmo. Se alguém quisesse invadir Sardes, teria um bom trabalho. E pelo fato de Sardes estar bem localizada, ser a capital, ter grandes indústrias, né, na área têxtil, ela foi atacada. E ela foi conquistada por Círio, rei da Pérsia, e depois ela foi conquistada de novo no século II a.C. por Antíoco III. Então, por mais que Sardes ela tinha sua segurança, tinha o seu status de lugar onde ninguém invade, ela foi invadida. E isso resplandecia muito dentro da igreja de Sardes. O aspecto natural, o aspecto de vida da cidade refletiu para dentro da igreja. A igreja de Sardes era uma igreja que achava que estava pronta, que achava que nada aconteceria, que achava que era viva, que achava que estava em vida, mas estava morta. A igreja de Sardes estava morta. Achava que estava viva, mas o problema é que estava morta. Como que isso se apresenta para ela? Ela diz o seguinte, versículo 1: essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Ela diz a respeito de uma coisa: 7 Espíritos de Deus não significa que tinha 7 Espíritos, mas está falando da plenitude de Deus, da plenitude de Jesus Cristo, da plenitude do Senhor, né? Quanto a sua sabedoria, a sua totalidade. 7 Espíritos então significa que o Senhor sabe de tudo, de todas as coisas, conhece todas as coisas. Isso reafirma para nós que a vida espiritual da igreja não depende de fato exclusivamente da obra do Espírito. A vida da igreja, ela está totalmente vinculada não a coisas materiais, mas à obra do Espírito. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? A obra do Espírito a obra da igreja, ela é guiada pelo Espírito de Deus. E não por coisas humanas, e não por coisas naturais. É o Senhor que governa. Quando ele fala sobre as 7 estrelas aqui, ele está dizendo aos anjos das 7 igrejas, que o que Cristo está dizendo isso é que Cristo tem o controle absoluto sobre todas as igrejas. Cristo controla tudo. Essa afirmação, irmão, é a garantia que o governo da igreja é de Cristo, amém?
É Cristo que governa a sua igreja, não é um homem. A igreja não tem dono, a igreja não tem alguém que manda, um bispo, um papa, a igreja não tem. Quem manda na igreja do Senhor é o nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo governa tudo, Cristo direciona os anjos da igreja, esses homens que lideram a igreja. Cristo é aquele que sabe de todas as coisas, Cristo é aquele que vê verdadeiramente a condição da igreja. É isso que Cristo está dizendo quando Ele olha para a igreja de Sardes: olha, eu sei, eu governo, eu sei tudo que vocês estão passando, tudo que vocês estão vivendo das 7 igrejas. Parece que não, parece que o negócio está descambando. Trazendo para os dias de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, quantos acham que a igreja está indo de mal a pior, no geral? Cada dia que passa você vê uma coisa, gente, é pastor pica-pau. Quem já viu o pastor pica-pau? Gente, tá terrível. Vocês viram o pastor pica-pau? Quem viu o pastor pica-pau? Ele sobe na pilastra da igreja e fica assim, ó. Está cada dia pior a igreja, está cada dia terrível, homens caindo, homens sendo, trazendo as realidades terríveis. Cristo está no governo, meu irmão. Cristo está governando todas essas coisas. Versículo 1, parte B. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Primeira coisa que primeira advertência que Cristo dá à sua igreja: a aparência não salva. A religião de aparência não salva ninguém. A igreja de Sardes, ela tinha uma fama, ela se sentia viva, ela se sentia uma igreja eficaz, uma igreja eficiente, mas ela estava morta. Sabe, Jesus Cristo aqui revela para nós um problema recorrente ao longo da história. Qual problema que é esse? É a ilusão de uma fé genuína baseada apenas na aparência da tradição. É dizer que uma fé genuína é vir ao culto de domingo. Uma fé genuína é somente estar no culto de domingo. Uma fé genuína é participar dos programas da igreja. Uma fé genuína é cumprir com aquilo que a igreja determina, mas sem ter uma transformação de vida, uma transformação espiritual, uma transformação na nossa história. O problema da igreja de Sardes era que ela vivia um cristianismo nominal, e hoje de fato nós vamos falar sobre isso, um cristianismo só de nome. Irmãos, o Brasil é um país cristão, mas na maioria dela, na maioria da sua palavra, um país nominal, aonde muitos se dizem cristãos, aonde muitos se dizem que servem a Deus, mas de fato carecem de uma verdadeira intimidade com Cristo. Quantos já ouviram aqui a frase, para mim não falar a frase, eu nasci cristão, vou morrer cristão? Nós já ouvimos essa frase. Eu nasci nessa religião, eu vou morrer nessa religião, mas não vivem como Cristo ordenou, como Cristo mandou, como Cristo determinou. Sabe, a fé nominal é uma fé limitada aos rituais. Uma fé nominal é uma fé limitada à hora marcada. Domingo, de 5 da tarde às 9 da noite, eu sou cristão. Por que 5 da tarde? A hora que eu começo a tomar banho, aí eu coloco um louvor, isso quando põe, e vou para a igreja. Saí daqui, acabou. Já não sou mais aquilo que Cristo manda eu ser. O cristão nominal são como árvores sem frutos, folhas sem frutos. Aparenta ter uma vitalidade, mas não tem fruto. O cristão nominal é aquele que parece ser bonito, mas está seco.
Irmãos, o que Cristo está dizendo para eles é: eu não posso, eu não quero conviver com pessoas que têm somente o nome de cristãos. Se dizem estar vivos, se dizem ser de Deus, se dizem estar com Deus, mas quando cai na realidade, não consegue. Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Jesus denunciou os escribas e os fariseus por causa de uma religião vazia. Eram religiosos, estavam ali fazendo as suas orações, servindo a Deus, servindo as normas, as tradições, mas os corações distantes de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 5 diz: tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também deles. Paulo está alertando que nos últimos dias, muitos manteriam uma fachada de vida religiosa, sem a verdadeira transformação do Espírito. Tem cara de piedoso, tem cara de quem lê a Bíblia, de quem ama a Deus, de quem vive com Deus, mas é mentira. Essa é a igreja dos últimos dias, irmãos. Essa é a igreja que as pessoas colocam na sua testa: eu amo Jesus, num campo de futebol, e depois aparece notícia de traição da esposa. Eu amo Jesus, mas está na Sapucaí. Eu amo Jesus, mas vive conforme o mundo. Essa é a igreja dos últimos dias. Sanara me falou alguma coisa que eu não me lembro hoje ou ontem, de algum escândalo de igreja. Alguém que se dizia crente, ou que se diz crente, mas não vive como um cristão. Não andam segundo a vontade de Deus. Isaías capítulo 29, versículo 3 diz: porque este povo se aproxima de mim, com a sua boca, com os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe, está afastado de Deus. Isso é ser um cristão nominal. Isso é ser um cristão que se diz que ama a Deus. Irmãos, Deus rejeita um culto externo. Como você está entendendo o que eu estou dizendo? O que Deus está dizendo para a igreja de Sardes, o que Jesus está dizendo para a igreja de Sardes é: um culto externo não me agrada. Um culto de aparência de vida, um culto que demonstra estar vivo, mas está totalmente fora, estar totalmente distante de quem é Cristo, de quem é Deus. Os discípulos de Cristo foram chamados para viver diariamente na sua presença, todos os dias, todas as horas, estar com o Senhor. Nós precisamos entender isso. Já falei dos fariseus, tem o jovem rico. Quantos lembram da história do jovem rico? Aparência de piedade, aparência de que cumpria todos os mandamentos, mas a hora que ele tem que soltar o Deus dele, que é o dinheiro, do jovem rico, o problema dele, o Deus dele era o dinheiro, ele deixa Cristo, ele vai embora. Vamos ver na última semana, a igreja de Laodiceia, nem lá nem cá, é rica, mas é pobre. É um grande problema, irmãos. Temos vários exemplos hoje. Pessoas que vão à igreja todos os dias, todos os domingos, mas não têm compromisso com Cristo. Igrejas hoje que investem na estética, que investem na sua beleza, no seu conforto, mas que não são fiéis à palavra. Não que seja errado, amém, irmãos? Nós queremos investir em coisas boas. Quantos não querem ter coisas boas dentro da igreja? Um banco confortável, uma cadeira legal,
Não tem problema nisso. O grande problema é que o cristianismo nominal, ele tira a palavra fiel ao Senhor, a fidelidade a Deus e coloca nas coisas. O cristão nominal, ele coloca mais interesse nas coisas do mundo do que na presença de Deus. Cristo não se impressiona com os títulos, Cristo não se impressiona com os ritos. O que Cristo está procurando na vida de um homem e de uma mulher é os corações. O nosso Senhor sonda o nosso coração. O nosso Senhor sonda a nossa disponibilidade de viver segundo a sua vontade, o seu querer. Cristo, no versículo 2 e 3, vamos ler lá comigo, ele diz assim: esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Lembra-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá que hora virei contra você. Cristo dá um alerta à igreja de Sardes: olha, fique atento, desperte, fortaleça esse pouquinho de vida que ainda tem em você, porque aqui a igreja ainda não estava morta totalmente. Cristo está dizendo para Sardes: olha, igreja, toma cuidado, porque assim como os inimigos tomaram vocês, uma hora eu vou vir. Assim como vocês foram roubados, quando vocês foram saqueados, derrotados 2 vezes, a segurança que vocês achavam que tinha, é isso que Cristo está dizendo para a igreja de Sardes. A segurança que a cidade achava que tinha, a segurança que vocês achavam que tinha por estar dentro da igreja, por viver como um cristão, mas não sendo um cristão, de aparência de cristão, mas não sendo cristão, eu virei com você, eu virei até vocês, em um momento e uma hora que vocês não vão saber. Irmãos, a nossa fortaleza não é natural, amém? A nossa fortaleza não é aparência, a nossa fortaleza não é o que os outros acham a nosso respeito, pelo contrário, a nossa fortaleza é o que Deus sabe a nosso respeito. Jesus vai dizer no Evangelho: olha, vocês não devem ter medo aqueles que matam o corpo de vocês, mas vocês devem temer aquele que além de matar pode jogar vocês aonde? No inferno. O único que tem poder de levar o homem para o céu e o homem para o inferno é Deus. Irmãos, e por que nós estamos tão preocupados nas aparências? E por que nós estamos tão preocupados em mostrar para os outros que estamos vivos? Não é isso que Deus nos chamou. Quem vai te levar para o céu ou para o inferno? Deus. Não é o pastor Flavinho, graças a Deus. Não é o Breno, não é o pastor Cássio, pastor Reginaldo. Não é o Luiz. Se fosse o Luiz, estou brincando, dos caixados. Não é, irmão. Eu não podia perder a piada, meu irmão. Já estava lascado. Não é Deus. É Deus. Por que estamos colocando forma de estarmos vivos, se diante de Deus estamos mortos? Não sabemos o dia e a hora que o Senhor virá. A cidade de Sardes achou que nunca seria roubada, que nunca seria derrotada. Assim como muitos cristãos acham que nunca serão julgados, que nunca estarão diante do Senhor, que nunca serão revelados os seus corações. Cristo adverte o perigo da complacência e da falta de segurança e chama os discípulos a estarem atentos. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 diz:
Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. A confiança exagerada, irmãos, leva cada um de nós à queda. Achar que estamos bem, achar que podemos ser super-homens, super-crentes, é mentira. Nós somos fracos, nós somos limitados, nós não conseguimos, nós temos que ficar vigilantes o tempo todo. Mateus capítulo 24, versículo 42, vigiai, pois não sabeis que hora que há de vir o vosso Senhor. Nós não sabemos se Deus vem amanhã, se Deus vem daqui 1 ano, daqui 10 anos, não sabemos, irmãos. Estamos aqui conversando e não queremos, amém? Mas podemos morrer daqui a pouco, queremos viver muito, mas para encontrar com o Senhor Jesus Cristo, basta morrer. Efésios capítulo 5, versículo 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O chamado de Cristo para a igreja é para sair dessa posição de letargia e viver, e acordar, e ser de fato Cristo, e viver de fato Cristo, e viver da luz do Evangelho. É para isso que Cristo me chamou e te chamou. Ei, Deus está falando para nós assim: vem de todo o coração, seja de fato um homem ou uma mulher de Deus, que viva todos os dias para Deus. Que vale a sua vida, que vale a minha vida, se não glorificar a Deus? Que vale, irmão? Que vale, irmã? Nada. Que vale ter o maior título da cidade? Que vale? Que vale ser o melhor pastor diante dos homens e diante de Deus? Está perdendo por muito. Que vale ter 1000 membros na sua igreja e o pastor que tem 5 discípulos lá ser fiel ao Senhor e você não? Que vale, irmão? Vale nada. A igreja de Sardes, ela tinha obras incompletas diante de Deus. A vigilância, ela não exige apenas conhecer o perigo, mas o agir e obedecer a Deus. As nossas obras precisam glorificar a Deus, as nossas obras precisam ser obras de fé e obediência ao Senhor. Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz: por isso convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. A negligência em ouvir e obedecer a palavra de Deus pode levar ao desvio da fé. Obedeça a palavra de Deus. Obedeça o que a Bíblia está dizendo de Gênesis e Apocalipse. Se esforce para viver assim, porque isso é uma chama acesa dentro do seu coração. Nós sabemos a diferença, irmãos, de passar 7 dias orando e 7 dias sem orar. Quem já passou aqui 7 dias sem orar além de mim? Sabendo a diferença, irmão. Quem já passou 7 dias orando? Jejum uma vez por semana. Quem passou aqui 1 ano sem jejuar além de mim? Passei, irmão. Agora nós já estamos na 13ª semana de jejum. Eita glória. Estamos chegando, irmão. Só falta 37. Irmãos, é diferente. Ore todos os dias, leia a Bíblia todos os dias. Não querendo ler, leia. Esse é meu horário de ler a Bíblia. Esse é meu horário de buscar o Senhor. Lucas capítulo 12, versículo 35 e 37 diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede-vos semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor. Irmão, o servo fiel é aquele que se mantém preparado todos os dias para a volta do Senhor. O servo fiel, o que Cristo procura e o que Cristo está dizendo para a igreja de Sardes é: esteja pronta, porque eu vou voltar a qualquer momento. E é interessante que estejamos prontos mesmo. É interessante que se Cristo vier amanhã, a igreja dele esteja firme. Nós conhecemos muitos cristãos
há 5 anos atrás. A hora que veio a pandemia, muitos cristãos se rebelaram. Se rebelaram, não, se revelaram. Medo de morrer, meu Deus. Irmão, você não deve ter medo de morrer, amém? Porque morrer para nós é lucro. Morrer para nós é estar no Senhor. Quer vida melhor? Ah, mas e meus filhos, minha esposa? Está amarrado, irmão. E meus filhos, minha esposa, meu marido? Como é que vai ser? Não sei, Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. Não se preocupa não, que se for nova ou novo, vai casar de novo. Fica tranquilo. Se for um pouco mais idosa, viúva, a igreja cuida. Tá, pode ficar tranquilo também, se precisar. Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos, Cristo pode vir a qualquer momento para nós, e nós precisamos estar preparados para esse dia. Como manter a vigilância? Comunhão com Deus, permanecer na palavra, examinar o nosso coração todos os dias, ser sensível à voz do Espírito Santo. Quanto tempo faz que você não ouve Deus falar com você, irmão? Quanto tempo faz que você não tem aquela palavra direcionada de Deus? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que você não... glória! Não dá aquela sacudida no altar, chora. Quanto tempo faz que você não vive as experiências do seu primeiro ano de convertido? Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Sabe, por que a igreja está caminhando para esse caminho de morte e não de vida? Primeira coisa, abandonaram a pregação fiel das Escrituras. Abandonaram o entendimento fiel das Escrituras. É um tal de que eu acho. Eu acho. Eu acho que a palavra diz isso. Eu acho que a palavra diz aquilo. Eu acho que isso pode. Pastor, o que eu mais ouço, pastor, os tempos mudaram. Estamos em outra geração. Irmão, os tempos mudaram, mas as leis morais do Senhor não passou. Elas são para hoje. Nós precisamos viver aquilo que o Senhor nos deu. Nós não podemos abandonar a pregação fiel das Escrituras. Nós não podemos abandonar a busca diária pela presença de Deus. Irmãos, se nós tivéssemos 30 horas no nosso dia, não estaria dando tempo. Quem aqui tem um tempo apertado? Todos nós, irmão. Esse ano eu decidi trabalhar aqui na igreja de 1 às 9 da noite, porque o ano passado eu estava fazendo 3 turnos. Aí eu falei, beleza, vou sair de férias agora em janeiro, e quando eu voltar, eu começo a trabalhar de 1 às 9. Pergunta. De 1 às 9 apertou tanto que eu estou tendo vindo de manhã na igreja. E não tem tempo, irmão. Não tem tempo. Todos nós, a nossa agenda é cheia. Vocês acordam cedo, dormem tarde. Nós não podemos deixar a nossa rotina nos afastar da presença de Deus. Você tem que tirar um tempo para estar em Deus. Sabe, o versículo 3 traz para nós que nós precisamos de um arrependimento genuíno. Precisamos nos arrepender, irmãos. Precisamos obedecer a palavra de Deus. Olha o que diz, lembra-se do que você recebeu e ouviu, obedeça. Nós precisamos, irmãos, todos os dias obedecer a palavra do Senhor. Se você não quer ser uma igreja morta, se você não quer ser uma igreja que tem uma aparência de vida, você precisa obedecer ao Senhor. Cá para nós. Obedecer não é muito fácil. Mas é fácil. Como assim? Quando nós amamos, as coisas se tornam mais leves. É verdade ou não?
Quando nós amamos, obedecer, fazer o que agrada a outra pessoa, é mais fácil. Nós não podemos deixar de amar a Deus. Porque quando o mandamento de Deus vem sobre mim, eu amando o Senhor, eu vou falar assim, olha, eu vou cumprir o mandamento de Deus, por mais que seja difícil. Por mais que dizer não ao pecado dói. Dói, irmão, não satisfazer a carne. Dói. Mas pelo fato de amar a Deus, a gente fala assim, Senhor, eu vou me arrepender, eu vou guardar a Tua palavra, eu vou agradar o Senhor. Porque nós amamos a Deus, a vida com Deus se torna mais fácil. Por quê? Porque os mandamentos de Deus não são penosos. Pelo contrário, são como um guardião para a nossa vida. Quando Deus coloca um mandamento para nós, quando Deus coloca a sua palavra, Ele está dizendo para nós, eu não quero que você morra, por isso guarda a minha palavra. O fato da igreja de Sardes ser uma igreja nominal, não guardar a palavra do Senhor, estava morrendo. Estava acabando com o chamado dela. Como é o verdadeiro arrependimento? O verdadeiro arrependimento, ele passa por uma transformação. O que Cristo está dizendo para Sardes é, se transforme. Mude as suas atitudes, mude a sua vida. Deus faz parte do processo da mudança. E não é uma transformação de fora. Não é uma transformação que a igreja diz que você tem que transformar. Nós estamos falando sobre santidade. Uma vez por mês nós temos uma reunião aqui para discutir membresia da igreja. Esse mês de abril vai ser na última sexta-feira do mês. Se você quiser vir, você está convidado. E nós estamos discutindo, e eu dei essa aula na última, e eu falei o que Riley diz. John Charles Riley. É Charles mesmo, não é? Que a gente leu lá? Ele diz o seguinte, que a santidade, a transformação de um homem ou de uma mulher, ela não acontece de fora para dentro, ela tem que partir de Deus. Essa série das 7 igrejas, não é porque o pastor Flávio está pregando, o Luiz, a missionária Jace, a pastora Sayonara está pregando sobre as 7 igrejas, que você vai mudar, porque se o Espírito de Deus não falar dentro de você o que você precisa ouvir, a mudança vai ser exterior, a mudança vai ser porque o pastor quer, a mudança vai ser porque a igreja diz que para servir a Deus tem que ter esse padrão. Igual hoje eu disse, você precisa ler a Bíblia, então eu vou ler a Bíblia porque o pastor mandou, irmão, e nada vai acontecer. Então ore ao Senhor, porque essa mudança, esse arrependimento, essa transformação é pelo Espírito Santo de Deus. Homem nenhum pode mudar a sua história, eu não posso mudar a sua história, pregação nenhuma pode mudar a sua história, se ela não for movida pelo Espírito Santo, se ela não for direcionada pelo Espírito Santo. É melhor ouvir a voz do Espírito Santo do que a voz do pastor Flávio. Do que adianta sair do culto dizendo o pastor desceu o cajado. Eu saí com esse sentimento semana passada, viu, gente? Hoje está mais tranquilo. O pastor desceu o cajado, do que talvez sair com o sentimento, o Espírito Santo falou meu coração. Sabe, irmãos, que a nossa igreja não mude porque os pastores estão instruindo vocês. Que a nossa igreja mude porque o Espírito Santo está falando ao coração de vocês. Porque se é o pastor, se é a igreja, se é somente o altar, amanhã vocês vão embora e vão falar mal da igreja. Uma coisa que eu quero pedir para vocês, peça ao Espírito Santo para te mudar. Peça ao Espírito Santo para te transformar. Peça ao Espírito Santo. E não é por vocês mesmos. Não é por nós mesmos.
O Espírito Santo trabalha em nós damos liberdade para Ele falar, nós damos liberdade para que a santidade de Deus nos envolva, e nós seremos mudados, transformados. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27 diz: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, porei dentro de vocês o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Deus não deseja apenas rituais, mas uma mudança profunda do ser humano. Deus não quer mais uma religião, Deus não quer sair de um gueto para entrar em outro, Deus não quer isso, Deus quer que você se transforme em filhos, Deus quer fazer essa obra em você, não é eu, não é você, é Deus. Ah, pastor, você está tirando a responsabilidade do homem? De forma nenhuma. De forma nenhuma, porque nós somos responsáveis, seremos julgados por isso. O que eu quero dizer é, peça ao Senhor instrução. Peça ao Senhor para que entre no seu coração e te dê força para dizer não ao pecado. Para dizer, Senhor, eu quero ouvir a voz do seu Espírito. Eu quero ser guiado pelo seu Espírito. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. 7 e 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera morte. Sentir-se culpado não é o suficiente, irmão. Ah, eu tenho culpa. Judas teve culpa. Suicidou. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Não é a tristeza porque eu pequei e de mim mesmo partiu isso. É Deus que vai trazer em nós o arrependimento. É Deus que vai trazer em nós essa mudança. É Deus que quer passar pelo processo de transformação, de obediência à sua palavra, é o que diz a Bíblia. Se nós não nos arrependermos, Jesus virá como um ladrão. E ele virá. Jesus está voltando, irmão. Jesus está vindo sobre nós. E nós precisamos mudar. Versículo 4. Diz assim: no entanto, tem aí em Sardes, você tem aí em Sardes, uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos anjos. Olha que bênção, irmão. Tem aqueles que são fiéis, tem aqueles que são remanescentes, sabe? Apesar dessa decadência espiritual na igreja de Sardes, Cristo diz que tem uns ali que servem a Ele com amor, alegria, com fidelidade, tem aparência de que está vivo e está vivo mesmo. Vive segundo a vontade do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, Deus sempre vai ter o seu remanescente em todas as épocas, em todos os momentos. Deus sempre levantará homens e mulheres que amam e que temem a Deus. 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 18, todavia deixarei Israel 7.000 todos os joelhos, que não se dobraram a Baal. Elias achava que estava sozinho, mas Deus sempre tinha mais. Deus sempre preservava um remanescente. Olha agora apóstolo Paulo dizendo na igreja de Roma, Romanos 11, 4, 5, mas que ele diz a resposta divina: reservarei para mim 7.000 homens que não me abandonaram os joelhos diante de Baal. Assim pois também agora neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Paulo está dizendo para nós aqui: ei, em todo momento sempre terá um remanescente, sempre terá um homem, uma mulher de Deus, servindo a Deus em lugares que é onde Deus, ninguém quer Deus.
Irmãos, e que você possa olhar para Deus nessa noite e dizer: Senhor, eu quero ser esse remanescente, eu não quero ser esse que tem cara de vivo e está morto, eu quero ser aquele que serve a Deus, dependente das circunstâncias, e dependendo das circunstâncias, dependendo das perseguições. Nós somos chamados para servir a Deus, nós somos chamados e temos a palavra de Deus, tem remanescente. Tem remanescente. Eu não lembro qual, mas tem um pregador, alguns anos para trás aqui, pouco, 1600, não sei, pouco tempo atrás aqui. Não, irmão, para nós é pouco, é aqui, é uma história recente, né? No estudo da história, 400 anos atrás é pouco, isso aqui está pouco. Que diz a Deus, quem que foi esse cara? Não sei se foi Finney. Deus, se tiver, eu não, se vocês souberem da história, você me fala quem é agora. Falou assim: Deus, se tiver um homem para você poder usar, usa-me nessa cidade. E Deus levantou esse homem para usar. E Deus usou esse homem. Deus usou esse homem na cidade. Deus usou esse homem para marcar gerações. Se tiver um, irmão, e ele vivia, olha que interessante, como se fosse esse um. Você tem noção disso? Ele vivia, falou: Deus, a oração dele não era da boca para fora. Se Deus quiser usar alguém, se Deus passar os seus olhos sobre lavras, hoje Deus vai me achar, é eu. O sentimento do nosso coração, o sentimento da nossa vida para com Deus é: se Deus estiver procurando alguém na cidade de Lavras para encher, esse alguém não tem que ser o Luiz, tem que ser eu. E o Luiz tem que pensar a mesma coisa, esse alguém não tem que ser o pastor Flávio, tem que ser eu. E você tem que pensar a mesma coisa, não tem que ser o pastor Ginaldo, tem que ser eu. Porque senão a gente quer transferir para os outros a responsabilidade nossa de ser remanescente. Só que não precisa ser um. A palavra de Deus diz que em Sardes tinha alguns. Não precisa ser um ou outro. Pode ser 10, 15, 20, 100, 1000 remanescentes em Lavras. Quem sabe esses 7.000 em Lavras. O importante não é quem, é se eu sou esse remanescente ou não. O importante não é se eu estou fazendo a obra na vida do irmão, é se ele está fazendo a obra na minha vida. Sabe, irmãos, eu quero que você saia daqui nessa noite com essa palavra incendiando o seu coração para dizer o seguinte: ei, as minhas vestes foram trocadas e continuarão brancas, e verei conforme aquilo que o Senhor diz para mim. Não me contaminarei com o mundo, não me contaminarei com as redes sociais. Rede Globo nem se fala, nós já não é isso, né? Nós trocamos pelo YouTube, pela série da Netflix, nós só mudou o nome, irmão. O que te rouba tempo? O que mancha suas vestes? Sabe, irmãos, que possamos ser o remanescente que o Senhor espera. Porque ser o remanescente que o Senhor espera implica em algumas coisas. E uma das coisas que implica é: temos a segurança da vida eterna. Ser aquele que serve o Senhor, ser aquele que serve a vontade de Deus, é segurança de estar diante de Deus na eternidade. Você precisa colocar no seu coração: Senhor, eu quero que o meu nome esteja no livro da vida, não vai ser apagado, não vai ser tirado, o meu nome estará no livro da vida. É um desejo do nosso coração de dizer todos os dias: Senhor, eu quero. E o mais engraçado, irmão, que a palavra diz que Jesus jamais apagaria o nome do livro da vida, e ainda, além disso, reconhecerei diante do meu Pai. Irmão, acho que a pior frase que um homem vai ouvir na sua vida é o que está em Mateus capítulo 7, eu não te conheço, aparta-te de mim. Para mim essa é a frase mais pesada da Bíblia, irmão. É uma vida achando que está vivo, é uma vida achando que está servindo ao Senhor, mas a hora que chegar diante de Jesus vai dizer: não te conheço. Não dá um friozinho na nossa barriga? Sabe, irmãos, a coisa mais maravilhosa que um homem e uma mulher de Deus pode ter na sua vida e na sua caminhada é chegar diante de Cristo
E Cristo fala assim: Pai, esse aí eu conheço. Pai, esse aí não me negou nos piores dias da sua vida. Pai, esse aí não viveu como o mundo viveu. Irmão, eu não sei o que você pensa quando você pensa nessa frase. Hoje, nós conversamos com Cristo pela fé. Oramos. Nós falamos com Deus sem poder ver a Deus. Vai chegar um dia, irmãos, que os nossos olhos poderão ver o Senhor. Vai chegar um dia que os nossos olhos poderão contemplar a sua glória, a sua beleza. Aquilo que estava escrito vai se tornar realidade. O resplendor da tua presença se tornará real para nós. E como isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Quando decidirmos nos tornar fiel à palavra dele, quando decidirmos olhar para Deus e falar: Senhor, nós não queremos ser como mortos vivos, ou como vivos mortos. Pelo contrário, nos ajuda. Nós não vamos nos afastar do Senhor por causa das perseguições. Virá, irmãos. Virá, mas nós vamos confessar Jesus como nosso Senhor e Salvador todos os dias. Semana que vem, sobre a igreja de Filadélfia, ele diz uma palavra maravilhosa sobre a igreja de Filadélfia: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Caberia muito bem aqui para os remanescentes de Sardes. E de fato é. Ser fiel como um remanescente. Ser aquele que ama a presença de Deus. Resumindo a ministração de hoje, eu já estou encerrando. O alerta do nosso Senhor Jesus Cristo à igreja de Sardes é: a falsa aparência não é um caminho do qual nós devemos viver. A falsa aparência de uma vida espiritual. Sardes tinha fama de estar viva, mas estava morta. O perigo do cristianismo nominal é ter aparência de piedade sem transformação. Vivemos uma vida piedosa, que ajuda os outros, que faz obras maravilhosas, mas que não fomos transformados. Peça a Deus todos os dias da sua vida: Senhor, me transforma, muda a minha vida. Somos chamados ao arrependimento. Arrependimento é lembrar-se do verdadeiro evangelho e voltar a praticar. Não sei, irmãos, e aqui eu não estou julgando ninguém, nenhum dos irmãos, mas eu coloco no plural: se nós estamos vivendo como se estivéssemos mortos, o caminho mais seguro para nós, vivos, mas como mortos, o caminho mais seguro para nós é o arrependimento. Precisamos nos arrepender. Se você acha que o seu evangelho é de aparência, se eu acho que o meu evangelho é de aparência, nós precisamos entrar em um quarto, clamar ao Senhor e pedir: Deus, tem misericórdia de mim, muda a minha história. Não é a igreja que vai fazer isso para você, não é o irmão, talvez nós podemos ajudar, mas é você e Deus. Essa transformação de ser um remanescente é Deus que faz. Parte 3. Sempre tem um fiel. Sempre tem um fiel. Sempre terá remanescente. Sempre terá homens e mulheres de Deus até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso clamor tem que ser: Senhor, eu quero ser esse remanescente. Eu quero viver dessa forma. O que nós devemos fazer, irmãos, é o que Cristo está dizendo para a igreja de Sardes: examine a sua fé. Pastor Flávio, examine a sua fé. Examine no que você tem crido. E depois disso, desperte para a vigilância. Vai vigiar. Vigia, irmão. Já viu que é para vigia, irmão? Vigia. Vigia para que você possa estar atento àquilo que Deus está fazendo. Viva um arrependimento genuíno. Viva uma luta diária todos os dias da sua vida, e permaneça fiel até o fim.
Permaneça fiel, irmão. Você não vai perder nada em ser fiel ao Senhor, é entregar a sua vida a Deus. Que a advertência à igreja de Sardes nos leve a uma busca pelo cristianismo autêntico, fiel e vigilante diante de Cristo. Amém, irmãos? Olhe para o seu coração, leia esse texto no meio de semana, Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Medite nele, ore em cima dele, risca cada palavrinha lá que você acha importante, risca. Faça o seu devocional sobre ele e fala assim: Deus, me ajude, me tire do cristianismo nominal, me tire dessa fama de ser crente, que talvez eu não seja, ou que talvez eu não entendi o que é ser um cristão ainda. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Que o Senhor me abençoe e te abençoe nessa semana, irmãos. Que semana que vem você possa estar no culto. Semana que vem é boa, viu? Filadélfia é uma igreja que o Senhor aprovou, é uma igreja fiel ao Senhor. Venha no culto e que o Senhor nos dê força e sabedoria para que possamos sair dessa morte espiritual. Guarde isso no seu coração, escreva em algum lugar que você vê todos os dias, talvez como é que chama aquele negócio que fica na frente aqui do celular? É a capa de frente aqui, como é que chama? Do descanso de tela, coloca assim: não quero ser um cristão nominal, me livre do cristianismo nominal, Senhor, e ore assim todos os dias, amém? Semana que vem, Santa Ceia, Pastor Carlinhos, apresentação de novos membros, apresentação, consagração, criança e chicotada nas costas. Brincando. Prepare-se então para a semana que vem, Santa Ceia, alimentos, né? Traga o alimento. Tem irmãos aqui que passam, tem um senhor que passa aqui, sempre perguntando, ele já sabe o dia, eu converso com ele, falo assim: passa aqui depois do primeiro domingo, aí da quarta-feira ele está aqui, né? Nós precisamos levantar a cesta básica, irmão, nós precisamos ajudar os irmãos, amém? X-Missão, tá? Então, domingo que vem, você não faça almoço para sobrar, faça almoço à conta, se sobrar você come segunda, mas de noite você come o x-salada nossa aqui, que é benção, amém? Glória a Deus. Se você quiser ofertar na vida de alguns irmãos, tem irmãos também que não tem condição de comprar X-Missão, viu? Né, boi? Tem irmãos que não tem condição de comprar X-Missão, é só você falar com a Núbia: Núbia, eu estou pagando para alguém. Você sabia que a missão, ela oferta alguns sanduíches aqui todo domingo? Todo domingo a missão oferta alguns sanduíches para irmãos que não podem. E se você puder ofertar lá também: não quero comer não, mas então compra um, oferta lá, né, que a missão tem ofertado aí 5 lanches, 7 lanches aí para os irmãos aí, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos orar diante do Senhor, diante da sua presença. Te pedimos em nome de Jesus, nos ajude a não sermos cristãos nominais, a não viver de aparência. Tem misericórdia de nós, aquece o nosso coração, manifesta a tua glória em nossas vidas, dá-nos experiências renovadoras, nos renova com teu Espírito, que o Senhor possa trazer do Senhor coisas novas para nós, coisas novas para cada um dos nossos irmãos, que possamos ser transformados, Pai, pela tua presença. Não nos deixe, Senhor Deus, estar morto, achando que estamos vivos. Te pedimos em nome de Jesus, nos ajude a não negar o Senhor, nos ajude a viver declarando que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor é o nosso Deus. Nós queremos declarar isso todos os dias. Nos fortaleça os irmãos, para a honra e glória do seu nome nós oramos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Amém. Essa igreja, em nome de Jesus, não será uma igreja nominal, amém? Amém. Cristãos aqui seremos cristãos de verdade, amém? Estenda suas mãos, quero orar com você. Que o Senhor meu Deus te abençoe e te guarde,
resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo, igreja do Senhor, seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá um aplauso ao Senhor, glória a Deus. Nós estamos encerrados e até domingo que vem, Santa Ceia do Senhor.